Oi, meus amores. Vamos para nossa aulinha de matemática. Página 100 da apostila. Hoje começaremos um assunto novo, muito gostoso, muito fácil. Chama frações equivalentes. Neste capítulo, você vai estudar frações. Nós temos aqui uma receita de pudim de leite. Inclusive, se vocês quiserem fazer depois com a ajuda da mamãe, podem fazer. É uma delícia. Peçam ajuda para a mamãe e podem até tirar foto e mandar para a tia, tá? Vocês me falam se não é uma delícia. Então, vamos ver os ingredientes. Meia lata de leite condensado. Então, o que é meia lata? Significa metade da lata de leite condensado. 1,5. Então, quer dizer, uma lata mais meia de leite integral. Então, aqui é uma lata e meia. Olha a diferença, aqui é só meia. Aqui eu tenho 1,5 lata de leite integral. E 3 ovos. Modo de fazer. Bata os ingredientes no liquidificador. E depois despeje em uma forma caramelada. E cozinhar em banho-maria por 1h30. O que é uma forma caramelada? É quando você queima o açúcar. A mamãe sabe. Isso a mamãe tem que fazer porque é perigoso. Depois vocês jogam dentro da assadeira e lambuza por dentro. Com esse, parece um melado. E depois vocês jogam o pudim que vocês bateram no liquidificador e cozinhar em banho-maria. O que é cozinhar em banho-maria? Vocês vão pegar uma assadeira, pode ser uma assadeira retangular, coloca água quente e depois dentro dessa água quente coloca a assadeira com o pudim, que é uma assadeira menor, e leva no forno e deixa no forno por 1h30 até o pudim ficar cozido. Conversa vai. Você consegue explicar a quantidade de cada uma dessa receita, dos ingredientes dessa receita? Então aqui, ó. É o que a tia explicou lá em cima, agora mesmo. Agora, o que você entende por 1h30 hora? 1h30 hora ou 1h30. Explique com suas palavras. Então, 1 hora vai ser quantos minutos? 60. E depois vocês vão deixar mais meia hora, que são quantos minutos? 30. Então, é 1 hora, 60 minutos, mais meia hora, 30 minutos. Frações de figuras. Vamos dividir um retângulo em 4 partes iguais. Então, vocês vão pegar uma folha, ó, de sulfite, ó. Tia vai virar, hein? E vai dobrar no meio. Ó. Ficou marcado. Aonde que tá marcado, nós vamos passar um risco. Ó. Então, aqui a folha está dividida em 2 partes, ó. Certo? Então, agora, nós vamos fazer isso. Tá dividido assim. Agora, nós vamos dobrar a folha novamente. Ó. Dobramos a folha.
novamente. Então, vamos passar um risco onde ficou a dobra da folha. Então, o que aconteceu? A folha ficou dividida em quantas partes? Aqui, ó, quando eu dividi só aqui no meio, que ficou assim, eu dividi no meio, né? Então, quando ela ficou assim, eu dividi a folha no meio. Então, aqui ficou, eu dividi em duas, e essa é uma metade. Aqui, a mesma coisa, porque eu dividi em duas partes. Aqui é uma parte, aqui é outra parte. Agora, vou fazer isso aqui agora, ó. Dobrei mais outra vez no meio. Então, ficaram quantas partes? Observe que ao dobrar, ó, observe que ao dobrar a folha ao meio novamente, a dividimos em 4 partes iguais. Cada parte da folha representa um quarto. Então, olha, nós dividimos em 1, 2, 3, 4. Então, eu dividi, essa daqui eu dividi em 4, e ela vale 1. Aqui eu dividi em 4, e aqui é um pedaço. Dividi em 4 e vale um pedaço. Eu dividi em 4 e vale um pedaço. Então, virando a folha. Página 102. Nós vamos ver agora, na página 102, deixa eu ver explicar, depois eu te mostro, ó. A fração que obtivemos ao dobrar a folha pode ser lida como 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Esse número que ficou embaixo chama-se denominador. E o número que ficou em cima, numerador. O número que fica embaixo, que é o denominador, ele indica em quantas partes eu dividi o inteiro ou unidade. O número que fica em cima do traço chama numerador, indica quantas partes eu peguei. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Na fração, o denominador, que é o de baixo, indica a quantidade de partes em que algo foi dividido. E o numerador, que é o número de cima, indica a quantidade de partes do inteiro que está sendo considerada. Então, gente, não esqueça. Esse risquinho aqui já indica divisão. Eu dividi em 4 e peguei uma parte. Então, o número que fica embaixo do traço, que indica em quantas partes eu dividi, é o denominador. O número que fica em cima, aliás, é o denominador. O número que fica embaixo do traço, que indica em quantos pedaços eu dividi, é o denominador. O número que fica acima do traço indica quantas partes eu peguei ou eu pintei, chama-se numerador. Então, denominador e numerador. Continuando. As frações são classificadas em 3 tipos. Então, nós temos 3 tipos de fração. A fração própria é a que representa menos do que o inteiro, ou seja, o número de cima, que é o numerador, é menor que o denominador. Por exemplo, igual aqui, 2/4, ó. Eu dividi
em 4 e peguei 2 partes. Então, olha, eu dividi em 4. 1, 2, 3, 4. E peguei quantas partes, ó? 1 e 2. Eu peguei 2 partes, ó. Então, eu peguei a metade. O numerador é menor que o denominador. Vamos dar uma pausinha e continuamos daqui a pouco.